Ei, me fala uma coisa, batismo em águas salva alguém? Será que existe algum método humano para nós alcançarmos o novo nascimento em Cristo? Eu estou falando se existe um método humano para nós nascermos novamente em Cristo Jesus. Ah, me fala uma outra coisa. Será que Deus tem vontade de alguma coisa? Ou, melhor dizendo, será que Ele passa vontade de alguma coisa? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam. A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para fazermos o encerramento do primeiro trimestre de 2020. É isso mesmo, hoje nós vamos fazer um encerramento do trimestre de 2020, do primeiro trimestre de 2020, que teve como título A Raça Humana. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin e se você é novo no nosso canal, aqui do lado tem um botãozinho vermelho. Se você não é inscrito, não perca essa oportunidade, se inscreva no nosso canal agora. E você deve estar se perguntando por que, Fábio, eu tenho que me inscrever? Porque tudo aquilo que eu posto, você recebe em primeira mão. Maravilha? E não deixe também de dar aquela curtida, porque isso é uma forma de evangelismo. Se você clica no botãozinho que você gostou, o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante e ele espalha esse conteúdo para outras pessoas. Maravilha? Então isso é uma forma de você estar evangelizando também. E faça o seu comentário. Ah, eu tenho uma novidade. Toda semana, todo dia, eu vou escolher um comentário e fixar ele na primeira página. Então, por exemplo, você faz um comentário legal, bacana, você faz um comentário mostrando o que você tem aprendido aqui no meu canal, o que eu significo para você, o meu estudo, a relevância dele, ok? O que eu faço? Eu pego o seu comentário e fixo ele na primeira página. Todo mundo que entrar vai ver o seu comentário. Maravilha? Eu já fiz isso, mas todo dia eu vou fazer isso, ok? Eu vou pegar um comentário e vou colocar na primeira página. Talvez o seu comentário vai estar na primeira página. Maravilha? Vamos lá, lição de número 13, que tem como título O Novo Homem em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe no Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 até o verso 16. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como que o homem nasce espiritualmente, ok? É possível o homem alcançar a perfeição espiritual? Será que o batismo realmente funciona? O batismo, quando eu preciso me batizar para eu nascer de novo? Será que Deus sente vontade de alguma coisa? Como que funciona o nascimento do ser humano? É justamente isso que nós vamos abordar aqui nessa aula, querido. Uma outra coisa muito interessante nessa videoaula que nós precisamos entender é o seguinte, que tudo que nós vamos falar aqui é um processo, tá, da salvação. Por quê? Porque na videoaula nós vamos abordar, não é abortar, não é tirar, né? Nós vamos mencionar o novo nascimento, que é a regeneração. Nós vamos falar sobre a santificação, que é um processo, ok? Ou seja, o que nós estaremos falando aqui é o processo da salvação. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a regeneração, vamos falar um pouquinho sobre a santificação, ok? Isso é muito interessante. E nós vamos falar também sobre a justificação. Então esses três pontos, a regeneração, a justificação e a salvação, faz parte do processo soteriológico. O que é soteriologia, Fábio? É o estudo da salvação. Maravilha? Tópico primeiro, regeneração. Tópico primeiro é o nascimento do novo homem. O que é o nascimento do novo homem? É a famosa doutrina da regeneração, ok? Ponto 1, nascido não do sangue nem da carne. Querido, neste ponto eu preciso salientar e vocês precisam entender o seguinte, tá? O que significa não nascido da carne e nem nascido do sangue? Presta atenção na informação que eu vou te passar. Presta atenção nessa informação que eu vou te dar, isso é muito interessante. Carne e sangue se refere ao mundo exterior, ok? O que o texto está querendo dizer é o seguinte, que o mundo interior, ele afeta o exterior.
É isso o que Jesus está querendo dizer aqui. Que o que vai afetar o mundo exterior, ok? É o mundo interior. Então ele está deixando muito bem claro o seguinte: precisa acontecer algo no mundo interior para que o mundo exterior possa ser afetado. Ou seja, as minhas ações, as minhas atitudes, os meus desbloqueios, eles estão ligados ao mundo interior. Então, o que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos é o seguinte: vai acontecer algo no mundo interior que vai afetar o seu mundo exterior. Ou seja, aquilo que eu sou como pessoa, aquilo que eu sou no mundo exterior, está ligado diretamente ao mundo interior. Ou seja, eu preciso ter um impacto, eu preciso ter uma mudança, eu preciso ser impactado no meu mundo interior para que o mundo exterior possa sofrer aquilo que o mundo exterior ou aquilo que o mundo interior foi infectado ou foi impactado. Infectado não, né? É uma palavra muito feia, ainda mais que o coronavírus aí, né? Mas o que o mundo interior foi impactado, ok? Você pegou essa ideia? Isso é muito interessante nós observarmos isso, ok? Ponto 2, nascido de Deus. Ou seja, o que isso me ensina, Fábio? Isso me ensina, isso mostra para mim a incapacidade humana de auto-regeneração. Então, olha que interessante. Precisa acontecer algo no mundo interior. E como isso vai acontecer, Fábio? Precisa acontecer, precisa. Mas quem é que vai provocar essa mudança? É Deus. O que isso me ensina? Isso me ensina a incapacidade humana de uma auto-regeneração. Não existe nenhum meio humano capaz de auto-regenerar o ser humano. Ou seja, não existe nenhum mecanismo humano que liga o homem até Deus. Criaram-se vários mecanismos. Quer que eu dou um exemplo? Eu vou dar um exemplo. A religião. A religião é um meio humano de tentar ligar o homem a Deus. E a religião, ela falha nessa tentativa de ligar o homem até Deus. Quem é que liga o ser humano a Deus? É a cruz. Leva essa mensagem, pega essa mensagem. A cruz, ela liga o ser humano até Deus. Ou seja, então quando o texto fala que nós somos nascidos de Deus, ou eu gosto muito da expressão nascido para Deus, ok? Isso mostra o quê? A incapacidade humana de se auto-regenerar. Ponto 3. Uma outra coisa ainda aqui, o que eu quero salientar é o seguinte, que a fonte é Deus. Não existe nenhuma outra fonte capaz de ligar nós com Ele, se não for Ele mesmo. É Ele que produz em nós uma nova vida. Ponto 3. Nascidos ou nascido da água. O autor vai salientar um pouquinho aqui sobre a questão do batismo, tá? Eu vou ser rápido e objetivo. Batismo em águas não salva. Tira isso da cabeça. Não, Fábio, mas eu preciso me batizar para ser salvo. Batismo não salva. Então você está falando para mim que eu não preciso me batizar? Eu não disse isso. Eu estou dizendo que o batismo não salva. Ir na igreja salva? Ir na igreja não salva. Dobrar o joelho e orar faz com que Deus atenda a minha oração? É claro que não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que fórmulas não são capazes de ligar nós com Deus. Então, para que serve o batismo na igreja, Fábio? Porque na Bíblia pede para batizar. O batismo é uma declaração pública. É um ato exterior de que eu estou conectado com Deus. É uma expressão pública. É para que o mundo possa ver aquilo que está no meu interior. Mas tem muitas pessoas que usam desse mecanismo visual para enganar as pessoas, dizendo que ele está se conectando a Deus simplesmente pelo ato do batismo. Então, o ato em si do batismo não salva ninguém. Então eu não vou me batizar? Então você está com um problema muito sério.
Peraí, Fábio, mas que problema é esse? Então, peraí. Se você já tem uma comunhão com o Eterno, se você já foi salvo, se você já decidiu ser fiel a Ele até a morte, se você entende que a cruz é o único meio que salva você, o que impede de você descer as águas? Então, volta a repetir, a cruz é o único meio que salva o ser humano. As águas não salva. As águas é o meio público onde você declara de forma exterior aquilo que está no seu interior. Mas às vezes, muitas pessoas fazem algo externo para mostrar que estão bem, mas na verdade estão longe do Criador. Ok? Maravilha? Conseguiu pegar essa mensagem? Ponto 4, nascidos do Espírito Santo. Querido, eu quero fazer uma afirmação aqui, que não existe um outro meio, um outro método, um outro modelo humano para você nascer, se não for através do sangue de Cristo. Não existe um outro meio, um método humano, não existe uma fórmula mágica de você nascer se não for provocado pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus que regenera o ser humano. É o Espírito de Deus que tira o ser humano de uma inércia e leva ele para um contato mais profundo com Deus. Então, quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Não existe um outro método, ok? Você pegou essa? Não existe um outro método. Tópico 2, a justificação do novo homem. Ponto 1, a inutilidade da justiça humana. Querido, presta atenção. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a justificação. Já falamos sobre a regeneração. Quem é que regenera o homem? O que é regenerar? É fazer o homem nascer de novo. É somente o Espírito Santo, mais ninguém. Você pode morrer de chamar o cara para ir para a igreja. Você pode levar ele para a igreja à força. Mas se ele não for convencido pelo Espírito de Deus, se o Espírito de Deus não soprar novamente dentro dele, ele vai continuar um morto espiritual, ok? Tá? Tópico 2 vai falar sobre a justificação. A justificação é uma doutrina, ok? É uma doutrina. Eu tenho vários vídeos gravados sobre essa doutrina de forma profunda e de forma teológica. No ponto 1, ele vai falar sobre a inutilidade da justiça humana. Querido, preste atenção. Por mais bondoso que você seja, por mais coração bom que você tenha e por mais atitudes boas que você tem, preste atenção. Tudo isso que você faz não é mérito teu, ok? Se eu faço alguma coisa boa, é pela graça de Deus. Então, olha que interessante. Se eu fui até a Cristo, não foi porque eu decidi ir até a Cristo. Foi porque a graça me envolveu e a graça me possibilitou isso daí. Ok? Então, olha que interessante. Porque eu sou salvo? É pelo mérito da cruz. Ok? E porque eu faço coisas boas? É porque pelo mérito da cruz, ele me deu um presente. Como chama esse presente? Graça. E é através da graça de Deus que eu tomo as minhas atitudes boas, ok? Então as minhas atitudes boas não é porque eu sou bom por natureza, é porque a graça me fez uma pessoa de ter atitudes benéficas. Maravilha? Vocês conseguiram entender a incapacidade humana de fazer coisas boas. E por que nós fazemos coisas boas? É pela graça. Então, por que eu sou salvo? É pelo mérito da cruz. O mérito da cruz me deu um presente. Como chama esse presente? Graça. E pela graça eu sou salvo. Pela graça eu faço coisas boas. Não porque eu sou bom, mas porque a graça me possibilitou, ok? Porque se fosse depender do homem, da naturalidade do ser humano, nós sempre faríamos coisas erradas. A nossa alma tende a fazer coisas erradas. Maravilha? Ponto 2.
a maravilhosa doutrina da justificação. O que é justificação, Fábio? Eu vou definir em uma frase. A justificação é o ato livre de Deus de declarar alguém justo. Ele olhou para você e disse: o João é justo, o Pedro é justo, o Joaquim é justo, a Maria é justo, a Sara é justo, o Abraão é justo, o Segantim é justo. Ou seja, você é justo. Mas, tá, Fábio, ele quis. Mas o que eu fiz? Eu não merecia, se não merecia nada. É o ato livre de Deus de declarar justiça para você. Ele te coloca nesse estado. Ele te coloca nessa posição, ok? Então a doutrina da justificação é o ato livre de Deus de declarar alguém justo. Olha só, ele muda o seu status, ou seja, a sua posição no mundo espiritual, ela é revertida, ou seja, ele vai te colocar numa posição agora diferenciada, porque a nossa posição era de condenados, ele mudou o seu status. É por isso que Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 8, ele vai falar sobre isso. Quem vai poder falar alguma coisa contra você? Quem pode colocar o dedo desculpa a expressão, na sua cara e dizer aquilo que você foi? Ninguém. Porque o próprio Paulo responde: se é Deus quem justifica, se é Deus que declarou isso, ou seja, ele está mudando o meu status no mundo espiritual, de condenado para justo, para andar na justiça de Deus. Ele mudou a minha posição. É por isso que na carta de Paulo aos Efésios, ele diz que ele nos colocou nas regiões celestiais. O que significa isso, Fábio? Ele mudou o meu estado. Ele mudou meu status. Eu estava na fila, eu estava sentado em um outro departamento. Agora eu fui promovido. Eu estou em um outro patamar. Ou seja, daquele patamar o diabo não pode tirar mais eu, porque foi ele que colocou. Ele declarou: Fábio, vem para cá, senta-se nesse lugar. Você está em uma nova dimensão. Você saiu daquela dimensão e você está vindo para a minha dimensão. Ele quis fazer isso. Maravilha? Ponto 3. O novo homem é justo. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. O homem agora ele é justificado e Deus olha para nós como seres justos. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: já gravei vários vídeos sobre isso também. Quando Deus olha lá do céu para mim, ele não olha diretamente para mim. Ele olha para mim, entre Deus e eu existe um óculos, vamos dizer assim. Qual é esse óculos? É Cristo. Ele olha para o ser humano pelo viés, pelo óculos chamado Jesus. Para ser mais específico, a cruz. E para ser mais específico ainda, o sangue do Cordeiro. Ou seja, quando Deus olha para o ser humano, ele olha pela perspectiva do sangue. Quando ele olha o sangue, aí ele entende que eu fui justificado, que eu fui declarado justo. Então, olha que interessante, a visão de Deus, ela é mudada, ok? Ela é mudada justamente pela obra do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo nos possibilitou um novo status. É isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que vocês levam para a classe de vocês, para mostrar que vocês são o que são hoje, não porque nós somos bons, porque a nossa natureza ela é má, mas pela cruz de Cristo. A cruz de Cristo reverteu o nosso posicionamento. A maneira que Deus olha para mim hoje é diferente através da cruz de Cristo, tá? É isso que eu expliquei em 13 videoaulas quando nós fizemos aqui sobre aquela série de estudos na carta aos Hebreus, ok? Tópico 3º, a santificação do novo homem. Então olha que interessante, falamos sobre a regeneração, falamos um pouquinho sobre a justificação, agora vamos falar um pouquinho sobre a santificação. Olha para mim com carinho. A regeneração, eu não preciso fazer nada, Deus fez por mim, ok? Justificação, eu não faço nada, Deus declarou eu justo.
Olha que interessante, a santificação tem 2 pontos importantes. O primeiro ponto, ele declarou eu santo. Ponto. Ele declarou eu santo. Então, se ele declarou eu santo, Fábio, eu serei santo sempre? Pera aí, é aqui que está o ponto crucial. Regeneração, justificação não é um processo, é algo que acontece de forma instantânea. Pegou essa? Isso é muito importante. Santificação, ela acontece de forma instantânea para um propósito progressista. Você entendeu? Vou explicar melhor. Deus agora declarou que você é justo, ok? E ele te santificou. O que é a palavra santificado? Já expliquei muitas vezes, vou explicar novamente. Quando alguém fala que você é um santo, você não tem aquele negocinho bonitinho, você não é um anjo. O que significa a palavra santo? Significa separado. Olha para mim. Deus colocou você, ele separou você do meio de muitas pessoas. Tinha muitas pessoas, ele pegou você e separou você para quê? Para um propósito específico. Então, quando a Bíblia diz que você é santo, quando Paulo escreve assim, aos santos que estão em Efésio, ele está escrevendo o seguinte, aos separados, para um propósito progressista que estão na cidade de Éfeso. Aos santos que estão no Brasil, separados por um propósito progressista no Brasil, escrevo assim. Então olha que interessante, você é um santo, você é um separado para um propósito específico, para um propósito progressista, ok? Você conseguiu entender o que significa a palavra santo? Santo não é aquela pessoa que tem um jeito de santo. Mas o santo é aquele que Deus, é a posição que Deus nos faz. Ele te separou, te colocou num lugar específico para você fazer algo específico para Ele, ok? Ponto 2. Ponto 1, já falei. A santificação como um posicionamento. Agora, ponto 2, a santificação como um processo, tá? Olha que interessante. Então, a santificação, ela é uma posição que ele te separa, mas você tem que fazer algo para ele. Então, como que eu vou fazer algo para ele? Aí é um processo, aí é um progresso, aí é uma evolução, ok? Aí é uma evolução. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o eterno. Ok? Então, como que eu me santifico, Fábio? Como que eu atinjo o meu propósito? Se o propósito é algo progressivo, como que eu atinjo? Quais são as ferramentas necessárias para eu atingir para que eu possa entender? Ele me separou, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Querido, presta atenção. A única ferramenta aonde eu tiro coisas para alavancar o meu progresso dentro do meu propósito chama Palavra de Deus, ok? É a Palavra de Deus que vai guiar, que vai nortear a sua vida para que você cumpra o propósito de Deus. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você sabia que Deus tem vontade? Deus passa vontade de certas coisas? Olha o que diz a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso de número 3. A Bíblia diz, Paulo enfatiza que esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Claro que isso é uma das suas vontades. Você já sentiu vontade de comer um doce e você não pôde comer porque você não tinha dinheiro ou porque a sua saúde não te permita? Você quer comer, mas alguma coisa te impede? É o que acontece com Deus. Ele quer a nossa santificação, mas não depende dele. Ele te separou, ok? Ele te posicionou, mas para que você possa cumprir o propósito progressivo, aí você precisa se santificar. Ele tem uma vontade que você cumpra o seu propósito, mas você não consegue cumprir porque você está distante da palavra. Você usa meios humanos para atingir o seu propósito nessa terra. Se você quer atingir o seu propósito nessa terra, você precisa ligar, conectar com a palavra de Deus. Aí sim, o seu propósito vai se tornar progressivo.
persista e você vai conseguir atingir o propósito. Você vai atingir, Deus vai ficar satisfeito quando ele olhar para você. Sabe por quê? Ele vai olhar e vai dizer: nossa, eu separei ele e ele está cumprindo o propósito dele, que eu preparei para ele. Eu separei ele justamente para isso e ele está no caminho certo. Maravilha? Que o Eterno continue abençoando a tua casa, a tua vida, o teu ministério. E até semana que vem, querendo Deus.